Oi, olá, 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 chegamos para a nossa live. Então, gente, estamos no programa Inclusão de A a Z. Andréinha, você já entrou, né? Esse programa a gente discute o direito da pessoa com deficiência de uma forma bem simples, com uma linguagem que possa alcançar todas as pessoas que precisam conhecer esses direitos. Semana passada, a gente falou sobre a tomada de decisão apoiada, que é uma medida protetiva também da pessoa com deficiência. Então, se você ainda não assistiu essa live, vai lá, está no YouTube, assista, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal. E então, hoje, a gente vai falar sobre essa outra medida protetiva, que é a curatela. Então, o que é a curatela e para que ela serve? Então, com a edição da Lei Brasileira de Inclusão, houve uma total alteração da teoria das capacidades das pessoas, não só das pessoas com deficiência, mas de outras pessoas também. Então, foi uma verdadeira revolução que aconteceu com a edição da lei brasileira e com essa alteração que ela fez no Código Civil, nessa parte que diz respeito à capacidade das pessoas. Então, vamos ver o que diz a Lei Brasileira de Inclusão, quando ela foi instituída, o que ela trouxe no seu artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Veja bem, já na instituição, o fundamento da instituição da Lei Brasileira de Inclusão traz esse exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela começa a considerar a pessoa com deficiência plenamente capaz para os atos da sua vida civil. Então, como sabemos, a Lei Brasileira de Inclusão, o fundamento dela é a Convenção da ONU sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. E o que a Convenção diz? Ou seja, como ela tem como fundamento a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, a Convenção ela foi recepcionada no Brasil com força constitucional, a Lei Brasileira de Inclusão, fundada na Convenção, tem todo esse fundamento constitucional também. Então, daí a importância dessa alteração que foi feita. Inclusive, ela foi uma novidade assim, para os próprios operadores do direito, porque ninguém estava dando muita atenção para esse novo estatuto que estava sendo editado, e quando ele foi publicado, ele trouxe essa novidade que foi a mudança da teoria das capacidades das pessoas. Então, o mundo jurídico recebeu com muita expectativa essa alteração que foi feita com relação à capacidade das pessoas e também das pessoas com deficiência. Então, o alvo da Lei Brasileira de Inclusão é promover a igualdade, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, a partir dessa premissa, a referida lei ela instituiu uma regra que afeta diretamente a capacidade das pessoas com deficiência. Então, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência foram consideradas pessoas capazes para os atos da sua vida civil, que até então, em muitos casos, essa capacidade ela era
transferida totalmente para a figura do curador. Então, com a Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai ver aqui que agora há limites para a atuação de um curador com relação à vida de uma pessoa com deficiência. Então, ela alterou de forma bem significativa o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil. Na verdade, o artigo 3º, ele tinha vários incisos, e a Lei Brasileira de Inclusão, ela revogou esses incisos, ficou apenas o caput, que é a cabeça do artigo, e ela também alterou o artigo 4º do Código Civil. Então, antigamente, a pessoa com deficiência, ela poderia ser interditada, ou seja, todos os atos da sua vida poderiam ser transferidos, substituídos para o curador. Então, ela perdia essa capacidade para qualquer ato da sua vida e todos esses atos passavam para o curador. Mas agora, então, são considerados, de acordo com essa alteração, são considerados incapazes apenas os menores de 16 anos. Então, a pessoa com deficiência, ela não pode ser mais interditada totalmente, como era feito antigamente. Então, essa ficou a figura do curador, mas ainda assim com limites. E a gente vai ver aqui, durante essa live, quais são esses limites para que esse curador possa, em algum momento, substituir essa capacidade das pessoas com deficiência. Então, a curatela, ela é um processo judicial no qual o juiz, após ele analisar todo esse contexto da vida da pessoa que está sendo, né, para a pessoa que está sendo curatelada, depois dessa análise que ele vai fazer, ele vai verificar e decidir se a pessoa tem condições, em quais atos, para quais atos ela não terá capacidade de agir. Então, é um processo judicial, ele vai ser assessorado por uma equipe multidisciplinar, e assim, o processo, além de tudo, ele ficou mais humanizado. Então, antigamente, a pessoa ela era convocada, né, para uma audiência, agora a lei fala que o juiz vai entrevistar a pessoa com deficiência. Então, essa pessoa com deficiência também, ela não vai fazer só uma avaliação médica, tem essa avaliação também por uma equipe multidisciplinar. E a vontade da pessoa com deficiência também será respeitada, né? As suas potencialidades serão observadas. Então, o processo se tornou mais humanizado nesse contexto, conforme está disciplinado agora na Lei Brasileira de Inclusão. Como eu falei, ele tem limites. Então, quais são esses limites hoje para a curatela? Então, a curatela, ela só pode se dar para efeitos patrimoniais e negociais. Então, esse é o limite da curatela. A ação de curatela hoje está restrita a essas duas hipóteses, nos casos negociais e patrimoniais. Como eu falei, é um processo judicial, então você vai precisar de um advogado, assim como na tomada de decisão apoiada, que também é um processo judicial, ou de um defensor público. Se você não puder contratar um advogado, você também pode fazer essa ação por meio de um defensor público. A pessoa com deficiência... Qual pessoa com deficiência ela pode ser curatelada? Então, é aquela que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. Então, não é qualquer pessoa com deficiência que pode ser curatelado. Apenas a pessoa que, por uma causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. E é isso que vai ser observado, então, naquela entrevista que o juiz vai fazer com a pessoa. Então, ele vai observar
se realmente ela não pode exprimir sua vontade e qual é a incapacidade, para quais atos ela teria essa incapacidade para agir em seu próprio nome. Então, como eu disse anteriormente, a pessoa com deficiência ela poderia ser totalmente interditada, né, e ter sua capacidade totalmente substituída. E agora o juiz, então, vai conceder essa curatela obedecendo esses limites e ele vai determinar para quais atos essa curatela vai valer. Então, não é para disciplinar a vida inteira da pessoa com deficiência, mas apenas para esses atos que ele vai observar, assessorado por essa equipe multidisciplinar, para quais atos a pessoa com deficiência ela não terá, então, essa capacidade plena para decidir. E, então, os atos negociais e patrimoniais, a gente já vê que é uma forma de proteger a pessoa com deficiência quando há essa determinação de que esses atos, eles podem ser realizados por meio de um curador. Então, após o recebimento do pedido de curatela, antes de pronunciar acerca da curatela, o juiz, então, vai fazer essa entrevista, assistido por essa equipe multidisciplinar, e ele, então, vai determinar quais são os atos que a pessoa não pode executar por si mesmo. Esse exercício de quais atos, isso vai ficar definido no termo de curatela. Então, se a pessoa, hoje isso mudou também, porque se a pessoa, por algum motivo, ela não puder comparecer ao fórum, o juiz também, ele pode ir à casa da pessoa. Então, existe essa possibilidade também de, no caso da pessoa não conseguir, não puder ir até o fórum, o juiz também ele pode ir à casa da pessoa ou a uma instituição, se for o caso de uma pessoa que está institucionalizada. Então, nomeado curador, esse curador, ele tem que, a partir dali, exercer e cuidar direitinho daqueles atos lá para o qual ele foi destinado. Então, o curador, ele recebe esse encargo para que ele execute esses atos, e ele tem que fazer isso da melhor forma possível para proteger os direitos da pessoa com deficiência. Então, não pode haver conflito de interesses entre o curador e a pessoa com deficiência. Então, tem que ter esse cuidado de, na indicação do curador, essa pessoa ser uma pessoa que tenha maior afinidade com a pessoa e que, no decorrer dessa curatela, ele vai prestar o melhor serviço possível para a pessoa com deficiência. Então, quando o juiz ele nomeia o curador, ele vai levar em consideração a vontade e as preferências da pessoa que está sendo curatelada. Então, não pode haver esse conflito de interesse nem influência indevida. Então, tudo isso o juiz, ao nomear o curador, ele vai observar. Existe também, agora, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a possibilidade dessa curatela ser compartilhada. Então, às vezes, uma pessoa cuida de uma parte e a outra pessoa cuida de outra parte. Então, esse encargo ele pode ser compartilhado por mais de uma pessoa. Então, como eu falei, a curatela ela é uma medida de proteção para a pessoa com deficiência. Então, ela é extraordinária. Então, só quando realmente for necessário, a pessoa com deficiência ela pode ser curatelada. Não é para ir fazendo termo de curatela para todas as pessoas com deficiência, não é isso. Então, ela é uma medida extrema. Ela deve durar
se for possível, o menor tempo possível. Então, por isso também a lei prevê a revisão dessa curatela, para que o juiz observe, essa pessoa ainda está precisando desse curador, ou ela já adquiriu essas capacidades para que ela possa exercer os seus atos da sua vida sem a necessidade do curador. Então, essa curatela, ela pode ser revista também. Outra coisa importante, o curador, ele tem que prestar conta do que ele está fazendo na vida do curatelado. Então, ele tem que prestar conta dessa administração que ele está fazendo dos bens, dos negócios da pessoa com deficiência ou, no caso de não ser uma pessoa com deficiência, dessa pessoa. Então, ele precisa prestar conta, ele precisa apresentar esse balanço, ele precisa apresentar as notas fiscais que comprovem todo esse negócio. Então, a vida é uma administração mesmo, tem que prestar conta de tudo que está sendo feito na administração dos bens e dos negócios da pessoa curatelada. A curatela, como eu falei, ela está restrita a essas duas hipóteses, negócio e patrimônio. Então, ela não alcança os direitos ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho, ao voto. Então, a pessoa, ela não pode ser curatelada para nenhuma dessas hipóteses aqui que a lei diz. Então, ela relaciona todas essas hipóteses onde a pessoa não pode ser curatelada. Então, a pessoa que é curatelada, ela pode trabalhar, ela pode assinar sua carteira de trabalho, ela pode dar quitação do que ela recebeu, então ela pode assinar os recibos. Então, o trabalho é um direito fundamental da pessoa com deficiência. Então, ela tendo a curatela, ela não pode ser privada de trabalhar. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, a pessoa com deficiência curatelada, e que ela tenha benefícios operacionalizados pelo INSS, o INSS, ele não... aliás, a pessoa que tenha esses benefícios do INSS, o INSS não pode exigir termo de curatela para que ela tenha acesso a esses benefícios. Então, se ela tem direito a uma pensão, se ela tem direito a uma aposentadoria, o INSS não pode exigir que ela tenha uma curatela, certo? A pessoa com deficiência, mesmo curatelada, ela tem direito à pensão. Então, é importante que os pais coloquem as pessoas com deficiência, quando for o caso, quando eles forem dependentes, seus dependentes, já dando essa notícia para o INSS. Então, já tem que constar lá na relação dos seus dependentes a pessoa com deficiência, porque ela, na falta dos pais, ela terá direito à pensão. Inclusive, se essa pessoa com deficiência, ela também trabalhar, ela também terá direito à pensão, no caso dela ser uma pessoa com deficiência mental, intelectual ou grave. Então, nessas hipóteses, tanto ela tem direito à pensão dos pais, se ela não trabalhar, quanto ela terá direito à pensão por morte dos pais, mesmo que ela trabalhe, desde que ela seja uma pessoa com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Outra coisa, a pessoa com deficiência, mesmo curatelada, ela pode votar. Então, nem a Constituição, nem o Código Eleitoral, eles proíbem a pessoa com deficiência de exercer o voto. Então,
é importante que as pessoas saibam que mesmo quando ela tem uma curatela, ela pode também exercer o seu direito ao voto. Tratamento médico. Aqui é muito importante também, porque as pessoas com deficiência em situação de curatela, elas não podem ser obrigadas a se submeter a tratamento médico, cirurgia ou qualquer outra intervenção médica. Ela precisa consentir esse tratamento, esse atendimento. Então, isso aqui também está dentro daquilo lá que eu falei anteriormente, do limite da curatela, né? Então, para todos esses outros casos, a pessoa ela não pode ser curatelada para essas outras hipóteses. Então, como ela é uma medida extraordinária, ela tem que ser motivada. Então, uma sentença que define que a pessoa vai ser curatelada, ela tem que ter uma motivação e as razões dessa curatela. Então, o juiz ele vai fundamentar a sua sentença para dizer por que aquela pessoa está sendo, né, curatelada. No caso da pessoa estar em uma instituição, não está mais morando com a família, está institucionalizada, o curador deve ser aquela pessoa que, ou da família, ou a pessoa que tenha maior afinidade com a pessoa com deficiência. Como eu falei, não pode ter conflito de interesses. Então, quanto mais intimidade, quanto mais ela tiver essa natureza afetiva ali, mesmo que seja da comunidade, essa pessoa vai ser a pessoa mais indicada para ser o curador dessa pessoa que está institucionalizada. Para emissão de documentos pessoais também, documentos oficiais, a pessoa não precisa de curatela. Então, se você precisar tirar uma carteira de identidade, um título de eleitor, uma carteira de trabalho, um CPF, um passaporte, você não precisa ser curatelado para ter direito a requerer esses documentos oficiais. E em caso de urgência, o juiz pode determinar um curador provisório, até que se faça todo aquele processo lá. O juiz, para proteger a pessoa com deficiência, ele pode nomear um curador provisório para essa pessoa que está numa situação de emergência ou de caso de relevância e urgência. O curador pode ser substituído? Sim, pode ser substituído, porque não pode haver conflito de interesse. Então, se ele não está desempenhando bem o seu papel, a própria pessoa curatelada ela pode pedir a substituição do curador. Isso é possível. Então, basta que você procure o seu advogado, ou o defensor público, ou o Ministério Público, que é quem fiscaliza todo esse processo de curatela, é o Ministério Público. Então, você pode fazer esse pedido para esses entes, advogado, defensor público, ou para o próprio Ministério Público. Tem uma pergunta aqui da Yasmin. O INSS pode bloquear o benefício do BPC para quem é adulto e os pais não têm a curatela? O benefício de quem é adulto? A pessoa, aí não ficou claro. A pessoa é adulta, mas ela trabalhou? Que benefício? É o BPC. Não, o BPC não precisa de curatela. O BPC não precisa de curatela. Independente de ser maior, a pessoa que recebe o BPC, ela não precisa de curatela. Ontem mesmo eu peguei um caso onde a filha, hoje com 34 anos, já é mãe, mora sozinha numa casa dos fundos da casa dos pais. No laudo médico menciona que ela tem um retardo mental e paralisia irreversível.
mas ela consegue fazer as coisas em casa e a filha ajuda, pois já tem 14 anos. Nesse caso, ela precisa de algum responsável por ela para dar entrada no INSS? Não, não, porque a curatela, no caso, é só para os casos negociais e patrimoniais. Dá uma olhadinha na live que eu fiz sobre a tomada de decisão apoiada, porque se ela não se sentir apta a fazer isso, ela pode requerer essa medida que é a tomada de decisão apoiada. Mas ela não precisa, para requerer benefício do INSS, de curador, não. Viu? Tem um filho, ali foi a Clésia, agora a Júnia. Tem um filho com paralisia cerebral. Ele faz 18 anos este ano. Posso pagar o INSS dele? Você está querendo que ele se aposente um dia? Olha, eu acho que as pessoas com deficiência, quando entra nessa idade aí de trabalhar, a gente tem que lutar para que eles trabalhem, porque o trabalho, quando você contribui com o INSS, ele não está tendo a oportunidade de ser incluído por meio do trabalho. A gente sabe que é uma luta difícil, mas eu acho que você deve tentar promover a inclusão dele no mercado de trabalho, porque ele vai ter o salário dele, ele vai ter essa possibilidade de ser incluído na sociedade através do trabalho. Eu acho que é melhor do que contribuir sem que ele seja uma pessoa produtiva. A Clésia acompanha muitos casos onde filhos curador acabam tomando conta do dinheiro e muitas vezes o curatelado nem vê o dinheiro e ainda passa falta de coisas que poderiam ser supridas com benefício. Isso, infelizmente, Clésia, é muito comum, mas qualquer pessoa pode denunciar isso para o Ministério Público, se é de conhecimento de que isso acontece, pode ser denunciado para que o curador seja substituído, porque não é o papel do curador fazer isso. Infelizmente, a gente sabe que ainda acontece, mesmo entre família, acontece esse tipo de coisa. Mas a minha orientação é que isso possa ser denunciado ao Ministério Público para que se promova a substituição desse curador. Outra coisa, levantamento da curatela. O que é levantamento? Uma pessoa, ela está, em muitos casos, antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, muitas pessoas eram interditadas. Então, você que agora sabe que a pessoa com deficiência, ela não pode mais ser interditada totalmente, então pode-se fazer o levantamento dessa interdição. E aí, talvez até fazer a substituição dessa interdição ou pela tomada de decisão apoiada ou pela curatela, nesses casos específicos de negócio e patrimônio. Então, é isso que a gente acredita que vai naturalmente acontecer. Porque se a pessoa com deficiência, hoje ela é considerada capaz, o que muda em relação às pessoas antes da Lei Brasileira de Inclusão é apenas a lei. Então, aquelas pessoas lá, possivelmente, também são capazes para os atos da sua vida civil, e então pode-se fazer o levantamento dessa curatela, ou fazer uma substituição pela tomada de decisão apoiada, ou mesmo fazendo uma curatela restritiva para aqueles casos de apenas os atos negociais e patrimoniais. No caso da pessoa institucionalizada, o benefício dela fica totalmente por conta da instituição. E como ficam os casos de pensão alimentícia de filhos dessa pessoa? Pois isso é uma questão que é muito controversa, porque
normalmente é o diretor lá da instituição que tem a curatela de todas as pessoas que estão ali institucionalizadas. Mas o que diz a lei não é isso. O curador da pessoa, mesmo institucionalizada, tem que ser aquela que tem a maior afinidade com a pessoa, porque é essa pessoa que vai melhor gerir os bens e os negócios dessa pessoa institucionalizada. Então, inclusive, com relação à pensão. Eu sei que, em muitos casos, a gente tem o conhecimento de que acaba que a curatela fica na pessoa lá do dono, do diretor da instituição, mas isso não é o correto. Não é isso que diz a lei. E aí eu trouxe aqui algumas decisões que falam da curatela. Ó, de acordo com a teoria das incapacidades, não mais subsiste a incapacidade absoluta das pessoas maiores e os efeitos da curatela restringem-se aos atos de natureza patrimonial e negocial. Mas tem uma decisão interessante aqui que eu queria trazer para vocês, que é uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em que a decisão foi a seguinte: a curatela da pessoa com deficiência pode abranger direitos de natureza patrimonial e negocial e pessoal, se o curatelado não possuir discernimento para a tomada de qualquer decisão. Aí, nessa decisão, o Ministério Público recorreu, porque a decisão foi além dos atos negociais e patrimoniais, dizendo que também podia ser, no caso, pessoal. E o Ministério Público, o juiz, ele disse o seguinte: concluíram tratar-se de incapacidade relativa merecedora de tratamento especial. Ao prover a apelação, os julgadores atribuíram à curadora poderes de representação para os atos relacionados ao direito de natureza patrimonial, negocial e pessoal, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade do curatelado. Então, é o seguinte, gente, apesar da curatela ela estar restrita aos atos negociais e patrimoniais, isso se repete também nos outros tribunais onde eu vi aqui as decisões, que em casos extremos, quando a pessoa não tem nenhum discernimento para nenhum ato da sua vida civil, essa decisão ela pode extrapolar um pouco essa questão dos atos negociais e patrimoniais. Mas isso vai depender da perícia e do entendimento do juiz, de que vai ter que provar que realmente essa pessoa ela não tem esse discernimento para esses demais atos da vida. Mas isso é uma situação extrema e sempre com a função de proteger a pessoa com deficiência. Tá certo? Eu vi que tem muitas perguntas aqui, mas a gente já está extrapolando aqui o horário. E depois eu vou responder as perguntas. Se você tiver dúvida, mais alguma dúvida com relação à curatela, coloque aí nesse vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo, porque é um assunto que é muito importante, assim, para que as pessoas com deficiência saibam, principalmente para as famílias também, né? E também, se você ainda não está me seguindo lá no Instagram, leidecesa.oficial, comece a me seguir lá também, porque o conteúdo do YouTube e do Instagram nem sempre coincide, tá bom? Então, para que você não perca nenhum conteúdo, me siga lá também no Instagram, tá certo? Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.